Resume seus princípios, sua filosofia, a missão de sua vida, suas esperanças e sua fé na força, no triunfo inevitável e na reascensão do povo africano. Para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecer ou ouvir o Dr. Bob A. Wright, esta apresentação servirá como uma introdução ao homem e à sua missão. Para aqueles que tiveram a sorte de sortudos o suficiente por terem conhecido Bob, isso será uma oportunidade para lembrar, para se reinspirar e para serem rejuvenescidos pelo antigo amigo. Asante Sana. Habari Gani, irmãos e irmãs. Oh, senhoras e senhores. Sabe, sentar e ouvir as outras duas apresentações sempre me influencia. A de certa forma, modificar a minha, especialmente. Desde que passamos por aquelas duas à quarta, Jenny fez de os centros de saúde mental. Minha oposição é exatamente o oposto de Jenny. Sou muito único e odeio ser uma daquelas pessoas que dizem eu sou único. Mas provavelmente sou o único negro neste país que está em todos os centros de saúde mental abrangentes para negros. Só conseguimos identificar um, que é o Garfield Park. Dos 750, alguns centros que em operações agora foi projetado em 1963, principalmente para pessoas negras. Só há um neste país que é um centro totalmente negro. Mas há centenas de centros totalmente brancos. Centros abrangentes, totalmente brancos. Não apenas o Garfield Park é totalmente negro. Na verdade, a equipe é negra. E eu estou em uma comunidade com 118 mil. Pessoas negras. Temos aproximadamente 96 mil contatos presenciais por ano. 96 mil. Então, quando eu falei com você sobre comportamento e tudo isso vindo de algum tipo de histórico, porque a maioria das pessoas em Dolph Depot Park é do Mississippi, Alabama, Tennessee e lugares assim, elas têm antecedentes do sul na cidade de Chicago. Gosto também do fato de ser único de outra forma. Cresci em uma cidade inteiramente negra, a menos de 160 quilômetros daqui, chamada Hobson City, no Alabama, que meu avô foi um dos fundadores. Uma das cidades negras mais antigas deste país. Não tem a reputação de um Mount Bayou, porque... Provavelmente fomos criados... Nós sempre tivemos um problema, era nos tornarmos conhecidos. Nós não queríamos nos tornar conhecidos, e por muitos anos eu nunca quis me tornar conhecido. De fato, não é muito conhecido, mas até 1975 foi a primeira vez que consenti em falar diante de um grupo misto, na frente de um grupo misto. A tragédia, a razão pela qual estou lhe dizendo isso é porque vou falar com vocês como estudantes de psicologia aqui, ou cientistas negros, porque há apenas uma luta restante, apenas uma, e essa será a luta pela mente negra. E estamos perdendo. Veja, porque se você parar para pensar, algumas das coisas que vou mostrar a você, e então daremos algumas soluções. Hoje vou lhe contar algumas coisas que você vai rejeitar, mas que podemos fazer e que devemos começar a fazer. São coisas muito simples, algo que você pode fazer no seu dia a dia. A primeira coisa que você deve reconhecer é, como estudante negro, você tem uma responsabilidade que eu simplesmente não posso dizer o que é. Quero dizer, é tão incrível. Mas ainda assim, você não é diferente de um estudante palestino. Estudantes da sua idade na Palestina estão carregando armas. E estudantes palestinos, estudantes israelenses da sua idade, estudantes judeus da sua idade, estão carregando armas, além de irem para a escola. Carregando armas. Espere, estudantes que também tinham que ir à escola, tinham que carregar armas. Tudo o que estamos pedindo que você faça é o quê? Ir à escola. E você está carregando armas, mas contra as pessoas erradas. Você está carregando armas, infelizmente, mais um contra o outro. Agora, isso se torna o que eu lido é a diferença entre onde estamos. Indo para a Universidade de Chicago e ser treinado lá, e como o Harold disse, há uma diferença entre educação e treinamento. É impossível, eu vou dizer isso a você abertamente, é impossível para o sistema escolar da Geórgia educar crianças negras. Mas eles podem te treinar nas habilidades que precisamos. Sua educação deve vir da comunidade negra e de pessoas negras. Que há uma diferença entre educação e treinamento. E é assim que quero começar isso. Porque muitas pessoas ficam confusas com isso. No Alabama, com todos os professores negros, eles me ensinaram a pensar. Não tanto onde e o que pensar, mas basicamente como pensar. Eles também me ensinaram comportamento em grupo, não comportamento individualista. Agora, é isso que o treinamento faz. O treinamento ensina você a agir contra o melhor interesse do seu próprio grupo. Ensina comportamento individual em vez de comportamento em grupo. A educação é uma força libertadora. Uma força libertadora. Então vou passar rapidamente por algumas das razões pelas quais você deve aprender as habilidades. E nada do que eu disser, nada do que eu disser irá implicar que não estamos enfrentando um adversário muito astuto.
Inimigo muito astuto, implacável e perigoso. Nunca pense que esses brancos serão fáceis de derrotar. Não vai ser verdade. Esta é uma luta difícil. Porque eles têm a instituição e nós temos as pessoas. Veja, e enquanto você controlar instituições, você pode controlar o comportamento das pessoas. Agora, com isso em mente, ouça. Ouça com atenção. A primeira lição que você deve aprender como estudante é que o erro fundamental que você pode cometer é tentar usar definições dos brancos para explicar ou analisar fenômenos dos negros. Esse é o primeiro erro que você cometeu. E sempre que você usa as definições deles que são dadas a você, está em apuros. Agora, a segunda lição. A segunda lição, eu vou contra Harold aqui. Eu não acho que você deve contar nada aos seus professores brancos. Eu não acho que você deva discutir com eles. Eu não acho que você deva fazer nada. Acho que você deve aceitar as habilidades que eles têm. E seguir com isso. Eu não conheço seus professores negros também. Seu objetivo ao estar no Atlanta Junior College é adquirir habilidades, sair e seguir para Morehouse e mais além. O motivo de você estar na escola é obter um diploma, jogando cartas e tudo mais. Esse não é um comportamento sensato. Não é um comportamento sensato. Deixe-me te contar. Deixe-me te contar algo que a irmã Gwen Rock Whitmore e o irmão Naim podem te contar. Eles costumavam me trazer aqui todo ano. A maioria das vezes eu tinha que pagar meu caminho, mas ainda assim me traziam. Eles costumavam me trazer todos os anos para falar com os alunos combinados lá na Morehouse, na U e coisas assim. E lá veja todos esses estudantes negros. Oh, Dr. Wright, somos loucos por você. Por que você não vem para o Sul e assume essas escolas? Sabe o que eu costumava dizer a eles? E digo isso claramente. Tenho uma grande admiração por esses professores negros que trabalham nessas escolas. Você sabe, você acha que estou mal em um antigo centro de saúde. Pelo menos eu sei que estou lidando com pessoas que são loucas. Tudo bem. Quero dizer, pelo menos sei disso. Você entende o que quero dizer? Acabei de perceber isso. Sabe o que quero dizer? Eu não sou advogado. Não digo isso para ser engraçado. Eu realmente não quero ser, mas acredite em mim. Eu conheço muitos estudantes que vêm até mim agora e dizem: ei, nós lemos suas coisas agora. Mas deixe-me te contar uma coisa. Se eu fosse para Atlanta e assumisse uma escola... O primeiro dia aqui... Eu mandaria metade dos alunos negros para casa. Metade dos alunos negros iria para casa. Eu iria. E não seria difícil descobrir quem eu mandaria para casa. Não apenas andando pelos corredores e fazendo coisas. Eu sei exatamente quem vai para casa. Então, no segundo dia, eu mandaria metade do corpo docente negro para casa. Você vê o que eu... Ei, Bertha. Mandar todos os administradores negros para casa. Sabe? Isso. E então estaremos prestes a estar no negócio de ensinar, porque eu juro que vejo estudantes fazendo coisas com pessoas negras, adultos negros, que nunca vi antes. Estou muito sério sobre isso. Certo, vamos passar por isso. Aqui está o que vamos passar. Vou passar com você algo que talvez você não tenha visto antes, mas toda vez que estive nesta agência muito grande, nós... Aí, por falar nisso, treinamos estudantes da U. Treinamos estudantes até darmos a eles o lugar de estágio. Damos estágios para pessoas de Meharry. Nós os treinamos. Estudantes da Howard University são treinados no Garfield Park. Nós treinamos nosso pessoal. Mas uma das coisas que invariavelmente acontecem é que vocês, estudantes, vêm e dizem: sim, Bob, a fraude é generalizada. Não há nada que o jovem nunca teve, E eu disse: tudo bem. E eles não são relevantes para a experiência negra. Pode me dizer por quê? Deixe-me mostrar por quê. Estou prestes a levar algo para reunir, hein? Estes são o que eu chamo de programas mentalmente solúveis. Estes são teóricos mentalmente solúveis. Estas são modalidades mentalmente solúveis. E, invariavelmente, o que você tenta fazer é pegar isso e tratar os negros. E isso nunca funciona. Lembre-se, o objetivo final da saúde mental neste país é fazer com que os negros se ajustem. Ajustar. Algumas das pessoas negras mais doentes que conheço. E lembre-se, eu não chamo ninguém de niggers, eu não chamo de tongs. Eu nunca uso essa palavra e você não deveria. Essa é a primeira coisa que você deve parar e simplesmente tirar do seu vocabulário. Temos o direito de ajudar pessoas doentes como qualquer outra pessoa. E devemos começar a diferenciar entre o que é comportamento apropriado e comportamento inapropriado, sem recorrer a insultos e tudo mais. Agora, é para ajustar e lembrar. Lembrar da definição, como eu disse. Lembre-se do aviso da definição que eu disse. Vamos pegar uma teoria. Pegue a teoria de matemática. Quem quer lanches? Lanches aqui são para a procriação da espécie. Essas necessidades dos bebês devem ser atendidas primeiro. Esse é Maslow, mas todos vocês são treinados. Muitos de vocês são treinados porque, disso veio a análise transacional, veio Pearls, vou entrar nisso em um minuto. O próximo é segurança. Esse é o próximo nível.
Segurança. Esse é o próximo nível. O terceiro nível. O terceiro nível é velocidade diferente. Suba o nível do amor e depois da autorrealização. Esse é o modelo de Maslow. Você quer tirar isso? Esse é o modelo de Maslow. Logo de início, você deve ver claramente aqui. Você deve ver claramente. Se tentar aplicar, não importa o quanto pareça bom. Isso aqui é a experiência dos negros de tentar tratar os negros imediatamente. Temos problemas para conseguir comida e água. Sexo não te dá um problema? Sim, dá. Espera um minuto. Não. Pode ser. Deixe-me te contar sobre isso. Temos um problema com todos os três. Deixe-me te contar porque temos todos os três. Agora lembre-se, essas são a hierarquia das necessidades. Maslow assume a posição de que para ser um indivíduo saudável e funcional, você deve ter necessidades em uma hierarquia de necessidades atendidas. Se isso for verdade, nunca fomos escravos neste país. Vou colocar na tela. Se isso for verdade, você pode ver imediatamente. E não estou ensinando isso a vocês para que possam ir e contar ao seu professor. Mas o que estou dizendo a vocês é que essa é a forma de fazer análise. Você não pode analisar algo que não conhece. E estamos neste país há 400 anos e não sabemos nada sobre ele. Isso é uma tragédia. Isso é o que Memphis diz que é ruim. Isso é. E eu vou falar um pouco sobre isso. Certo, agora então, o que mais Maslow diz? Ele diz, se você não pode fazer essas coisas, certamente não pode ter autoestima. E sem autoestima, você não pode o quê? Amar. Agora, deixe-me mostrar-lhe aqui sexo com procriação. Como tudo isso está ligado? Não. Fora disso, claro, não estou neste mundo para te satisfazer. Você não está neste mundo para me satisfazer. Você faz o seu, eu faço o meu. Temos que chamar algo de belo. Aquele mesmo velho papo furado que nos fez fazer essas coisas individuais. Você não me diz o que fazer, eu não digo o que você faz. Entende? E tudo isso. E somos as únicas pessoas que se envolvem nesse tipo de comportamento. Somos as pessoas mais livres nesse país, nesse aspecto. Onde nós, como indivíduos, podemos fazer o que quisermos e a comunidade negra não pode nos sancionar. Em certo sentido, somos as pessoas mais livres deste país. Nenhum judeu pode fazer o que quiser contra os judeus. Nenhum irlandês pode fazer o que quiser contra os... Mas qualquer negro pode subir aqui, dizer e fazer o que quiser e nós não podemos sancioná-lo. Mantenha isso em mente. O que estou falando? Estou indo a algum lugar, como eu disse, temos que ir porque sei que vocês têm muitas perguntas. Agora, a sessão agora se torna um problema aqui porque, como vocês sabem, muitos de vocês me ouviram falar sobre este dia. Mas vocês devem entender isso. Hoje, em 1980, o grupo com a maior taxa de suicídio no país são os jovens negros. 17 a 33. Em grande parte, suicídio. O grupo com o maior nível de suicídio. O grupo com a maior taxa de homicídio. Jovens homens negros de 17 a 33 anos matando a si mesmos. Matando uns aos outros. O grupo com a maior taxa institucional, isso significa ir para hospitais psiquiátricos e prisões. Jovens negros de 17 a 33 anos. Agora deixe-me contar a importância disso. A importância disso é esta. A importância disso aí. Deixe-me ir um passo adiante. Agora, quando você levanta a questão da homossexualidade, o que significa que agora você também está falando sobre a proporção de quê? Homens negros em relação a mulheres negras. Sexo agora se torna um problema aqui. Agora estamos até... eu estou falando sobre a forma como eles usam isso para procriação. Para fins de procriação. E se olharmos para algumas das estatísticas sobre isso que eu... Aos 14 anos e menos na comunidade negra, para cada 100 mulheres negras, há 102 homens negros. De 14 anos para baixo. Na idade de 14 anos para baixo, para cada 100 meninas negras, há 102 meninos negros. No entanto, nas idades de 14 a 24, para cada 100 mulheres negras, há 96 homens. E então, de 25 a 44, para cada 100 mulheres, você tem 84 homens negros. 84 homens negros. Agora, quando você leva em conta apenas a taxa institucional, por exemplo, deixe-me dar outro exemplo disso. Para cada 100 mil homens negros, para cada 100 mil homens brancos, 105 na prisão. Para cada 100 mil homens brancos, 105 estão na prisão. Para cada 100 mil homens negros, 1.004 estão na prisão. 1.004. Havia 100 mil homens negros, ainda assim somos menos de 15% da população. Certo. Agora, se você começar a olhar para essas proporções, então você tem que projetar, durante as idades férteis,
quantos homens negros funcionais existem para cada 100 mulheres negras. E você se depara com algumas estatísticas que dizem menos de 55. Menos de 55. Agora, dada esta realidade, esses são o tipo de problemas que estou dizendo a você, que como estudante, deve começar a olhar para essas coisas em conjunto. Então, o que eles dizem é, ok, aqui está o que eles estão nos dizendo agora. Agora, então, aqueles de vocês que estão conseguindo, aqueles de vocês que têm um doutorado da Universidade de Chicago, e o chefe dos padrões de saúde mental, você conseguiu. Agora é uma luta de classes. Classe. E o que todos nós sabemos, é claro, eles não conseguem ver o que aconteceu nos anos 60. Enquanto perdemos a batalha nos anos 60, porque você nunca ouve ninguém falar sobre os anos 70. Quantos de vocês aqui falam sobre os anos 70? Ninguém. Todo mundo, rapaz, nos anos 60. Aqui estamos nós nos anos 80. Você sabe o que quero dizer? Ninguém fala, porque nos anos 70 aqueles brancos se reorganizaram e nos eliminaram. Veja, aqui está o que aconteceu. As mulheres brancas viram seus homens em apuros. E como todos os animais fêmeas, sempre que o macho entra em apuros, a fêmea ataca. Isso é uma lei da natureza. Uma lei da natureza. Se você não acredita, podemos provar isso em um zoológico a qualquer momento que você quiser. Agora, o que aconteceu foi que as mulheres brancas apareceram e capturaram nossas mulheres. E nos convenceram de que as mulheres brancas não eram tão racistas quanto os homens brancos. E convenceram a nós, ou convenceram nossas mulheres, de que as colocariam acima de seus maridos, de seus irmãos, seus amantes, suas crianças, seus filhos. De qualquer forma, então, os gays brancos apareceram e convenceram nossos gays de que era uma luta gay. E roubaram nossos gays, sabe? Certo? Estudantes brancos saíram e agarraram nossos estudantes negros. Disseram que era uma luta estudantil. E exterminaram nossos estudantes negros. E de repente estamos até temos que lutar. Saia daqui. Você sabe, não é sobre? Então agora eles estão surgindo com livros como o livro é O Declínio da Importância da Raça. Um irmão chamado Wilson escreveu esse livro, que é o presidente do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. Eles são muito reveladores porque desse mesmo departamento veio quem? Era o negro Louis. E Franklin Frazier, em 1939. Essa é a escola de Chicago onde você mostra. Então, o que o Wilson está dizendo? Este irmão escreveu este livro, A Significância Decrescente da Raça. A raça está perdendo importância. E agora a classe se torna importante. Claro, Wilson é o único negro no Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago. Essa é uma realidade. A outra, muito legal. Ele tem uma esposa branca. Agora levante o palhaço toda noite. É sobre isso que se trata. Agora levante-o. Agora espere, não. Certo. Então, qual? Então, de que maneira eles saem da França? Estudantes. O que precisamos começar a desenvolver, e é isso que todas essas conferências deveriam voltar e manter isso em mente. A única razão pela qual eu viajo pelo país é para começar a desenvolver uma teoria social negra. Uma teoria social negra. Agora nós, esse é o problema que temos, porque temos todos esses problemas. Porque uma das coisas que acontecerá com a sua geração, que não aconteceu comigo e com todos os outros que estão na minha idade. E quando eu estava crescendo, a comunidade negra recompensava aqueles que tentavam obter uma educação. O quê? Agora para, educacional. Nós somos NKMO. E completamente histórico. Não preste atenção à história. Então, o que eles nos fazem é que superaram o homem negro. Alguns destes são nossos irmãos. E irmãs mais brilhantes. Eles cresceram com sua teoria social. Um é para um monstro. Marx, a questão é, toda a nossa classe, vamos fazer Marx, assim como fizemos Maslow. Vamos fazer rapidamente. Marx disse basicamente que há duas classes de pessoas. Uma ele chamou de o quê? A classe dominante. A outra ele chamou de o quê? Proletariado. Proletariado, duas classes. E a relação entre essas duas classes é a produção do quê? Grande produção. Há uma relação. E a raiz é porque nossa única razão de existir como uma colheita. E para obter mais lucro, teriam que explorar esse grupo de pessoas. Martin foi ainda mais longe. Ele disse, basta comprar tempo. Só o tempo. Você não precisa de nenhuma intervenção. Apenas tempo. Significa que todo o fluxo de capital deve transbordar a classe dominante para sobreviver. Porque quanto mais próspera a classe dominante for... Vamos. Talvez mais eles queiram. Eles deveriam começar a conversar. Mas ele disse outra coisa. Ele disse que se você tiver pessoas que entendem a ciência do capital, a ciência do...
Marxismo de William Feld. Você poderia então levantar uma contradição, artificialmente criar uma contradição entre duas. Meu Deus. Ah, veja. A mamãe viveu 1848 e a mamãe não sabia que este proletariado aqui entraria nesses chamados o quê? Sindicatos. E adivinha o que os comunistas são? Droga. Agora você tem dois grupos de brancos lutando por propriedade. Certo. Agora os negros não estão na discussão da classe dominante. Você pode acreditar ou não. Os negros são o que Marx chamou de quê? O lumpenproletariado. Agora os panteras. E eu não estou apenas falando dos panteras. Muitos deles são meus alunos que optaram por. Eu não estou dizendo que a luta racial está morta. É uma classe em si. Mas a questão sobre isso aqui é que até os panteras começaram a nos chamar de quê? Lumpen. O protesto lumpen. Ainda sobre o projeto de filantropia. Marx afirmou que o proletariado trabalhador não era uma força revolucionária em potencial. Então até Marx disse isso. Então porque eles são o quê? Eles não fazem parte dos meios de produção. Então se você admite que não somos o proletariado, você não pode dizer que é marxista. Não como uma pessoa negra. A menos que você precise dos meus serviços profissionais. Quero dizer, eu disse que não podemos fazer isso. Não podemos. Eu te digo nem mesmo agora. Temos essa coisa acontecendo. Eu sempre digo que a única contradição na comunidade negra... E agora é isso, mas se eu souber, diga algo. Bem, estou muito sério sobre isso. É que não temos contradições. Essa é a única contradição. Bem, não há contradição nas bênçãos. Isso é porque, novamente, a coisa de que estou falando... Deixe-me seguir em frente aqui. Por favor, termine, certo? Certo. Então isso leva a quantidade... Vamos falar sobre Freud só por um minuto. Vejam, Freud, eu acho que todos vocês deveriam estudar Freud. Freud assumiu a posição de que havia diferenças entre negros e brancos, e ele não queria nenhum. Hora de uma pausa, pessoal. Você atribui o valor... Os europeus. Aqui está o que Freud disse. Ele diz claramente, leia-o claramente. Ele diz que a raça branca, ele foi muito... Clareza sobre isso. Muito claro. Os europeus, ele escreveu isso de forma muito clara. E ele escreveu tudo sobre os africanos, que os africanos parecem ter um tipo de personalidade diferente. Parte 2. Ele disse, são motivados por impulsos irracionais geneticamente determinados, ou seja, impulso sexual. Sexualidade e agressão, que ele chamou de instinto de morte. Analise essas coisas e conquiste isso. E a Má disse para mim que as pessoas são geneticamente determinadas, que têm dois traços geneticamente determinados. Sexualidade e agressividade. Que a sociedade tinha que ser desenvolvida para estabelecer certas regras, para estabelecer certos tipos de condições, para manter esses dois impulsos naturais dos brancos, de forma espontânea, fazendo o quê? De forma espontânea, mas dizendo isso, expressando-se, portanto, ameaçam a vida, ameaçar a espécie. Ele escreveu isso claramente. E é por isso que se você tentar expor os negros à análise realmente significa, era isso que ele queria dizer. Você tem que, veja, há apenas 4 coisas que você pode fazer a uma pessoa na terapia. Apenas para aqueles de vocês que querem continuar. Espero que vocês o façam, porque esta é uma luta pela mente. Só estou dando a vocês eu não sei se 4 coisas, uma coisa que você pode fazer para os negros em um centro de saúde mental, ou em qualquer outro lugar nessa sala, é deixá-los em paz. Quero dizer, essa é a primeira coisa. E muitos deles ficariam melhor deixá-los em paz. Então, sabe, é melhor deixá-los em paz. A segunda coisa que você pode fazer é o quê? Dar-lhes apoio. Dar-lhes vários tipos de apoio. Dar-lhes apoio de tal forma, porque o que estão fazendo necessita de certa competência e habilidade para lhes dar apoio. A terceira coisa que você pode fazer, claro, é você pode reeducar. Você pode reeducar, né? Significa que eles, o padrão de aprendizado deles, a maneira como se comportam ao longo da vida, você sabe, é inadequada. E você reeducaria. A quarta coisa é, possivelmente você poderia fazer, e é aí que a psicologia freudiana entrou, a psicanálise. Ela reestrutura completamente a personalidade. Literalmente, dar à pessoa uma nova personalidade. Então, colocar os europeus na posição de terem que passar pela psicanálise a fim de tentar conter esses impulsos naturais. Agora, imediatamente, você não precisa ser nenhum gênio para entender que esses são impulsos naturais. Quão difícil é. Então, quando você vê o que Howard estava falando, é um pouco equivocado. Isso é o que é tão difícil. Veja, o que você é.
E todos nós poderíamos deixar de acreditar. Se houver alguma inconsistência entre a teoria dos brancos e sua prática, realmente não é. Realmente não é. Agora, chegamos à sua outra questão que vou ceder. Certo, isso é freudiano. Você pode me questionar profundamente sobre isso. Isso é psicologia freudiana. Você aprende suficientemente bem, pode conseguir um doutorado em quase qualquer país, em qualquer universidade neste país, se aprender suficientemente bem. Se aprender suficientemente bem. Veja, todo o processo de entrar em uma universidade neste país é esforço despendido. Esforço despendido. Ouça, é só isso. E a faculdade de medicina é a mais fácil. Todo mundo está elogiando a faculdade de medicina da Morehouse. Sabe o que um médico negro faz? Ele é um escravo. Nossos médicos negros são algumas das pessoas mais disfuncionais que você pode ver. Eles nunca saem dessas clínicas. Eles entram em seus consultórios e estão lá 200 mulheres, uma ginecologia. São 200 irmãs olhando para eles. E acredite ou não, eles não tratam aquelas doenças que descreve. Eles tratam a irmã. E você pode... Estou apenas mostrando isso, é outra lição. Estou fora do meu tenho falado Quem sobre. é? Estou indo falar com você sobre medicina. E da próxima vez que você for ao seu médico, faça isso por mim. Observe e veja. Se eles não seguem este padrão. Primeiro, eles te levam para uma salinha. E você começa a se preparar. Ser preparado por uma enfermeira. Para o médico. E você pode ouvi-lo vindo, literalmente ouvi-lo vindo em sua direção. E o máximo que ele gastaria lendo sobre isso é 10 minutos, se tanto. E se ele vem, ele está percorrendo sua lista. Como você está, você é novo, qualquer coisa aqui. Quero dizer, isso, aquilo, isso e aquilo. E o tempo todo tocando você e sentindo você e escrevendo as mesmas receitas para você que ele escreveu para os outros 5 clientes. Mas deixe-me dizer, o que ele está fazendo, ele está tratando a pessoa. E isso é muito importante. Porque não há como. Se você parar e pensar sobre isso, não há como alguém. E você vê um livro médico. É isso. É impossível compreender tudo em um único livro. Mas você vê meu ponto, estou dizendo a vocês como estudantes, não deixem isso desanimá-los. Se você consegue pensar minimamente, você precisa de 2 coisas para passar pela faculdade de medicina. 2 coisas. Você precisa de capacidade para estudar e de uma boa memória. A capacidade de sentar por longos períodos de tempo e ler porcaria e regurgitá-la. É isso. É isso. É isso que é a escola de medicina. Na verdade, para mim, a escola de medicina é a mais fácil. Psicologia. Se você realmente... Deixe-me falar sobre psicologia. Vou contar algo que vocês todos não sabem. Deixe-me apenas passar por algumas das minhas experiências. Uma vez entrei numa clínica porque fiz meu treinamento na Escola de Medicina da Universidade de Chicago. Entrei nessa sala e um irmão estava lá. Isso foi há mais de 10 anos. Um irmão estava lá ligado a uma máquina. Quer dizer, eu estava ligado da cabeça como alguém de Marte. Ligado. E você sabe, eu olhei para ele e ele olhou para mim e a enfermeira estava sentada lá. Tudo porque era na terapia intensiva. Eu disse, que diabos? Você sabe? Bem, eu pensei que sabia tudo sobre o cérebro, sabe? Sendo meu eu africano. Então eu achava que sabia tudo sobre o cérebro, como muitos de vocês pensam que sabem tudo o que há para saber aos 18 anos. Então, sabe? Então, sabe? E então o que aconteceu foi, isso era elétrico. Isso era estimulação elétrica do cérebro. Foi assim que me deparei com a estimulação elétrica. Simplesmente me deparei com isso. Eu vinha lendo sobre isso, sabia quase tudo sobre isso, mas quando vi não reconheci. Esse é o meu único ponto. A outra coisa é que eu estou apenas mostrando o que psicologia não é o que vocês todos acham que é. Não é dar às pessoas. Há outro cara aqui, Osgood, na Universidade de Illinois. Ele se torna muito importante agora. Osgood fez muito trabalho com computadores, mas ele desenvolveu uma teoria chamada GRIT. Eles a chamaram de GRIT no Pentágono. Gradual, recíproco, iniciativa e redução de tensão. O que Osgood fez? Bem, ele fez isso há muito tempo. Mas o que ele fez? Ele decidiu desenvolver, tratar países como se faz com uma personalidade, como se faz com um indivíduo. Tratar o país inteiro como se faz com um indivíduo. E o paradigma aqui, o que significa? É iniciativa recíproca graduada. Isso significa o que estão fazendo com o Irã agora. O que eles estão fazendo certo e agora errado. Segue todas as leis, psicologia, desenvolva isso. Agora tem a ajuda da família, é claro. O que eu acho que é provavelmente um dos 5 ofícios mais perigosos do mundo, um golpista. 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 Eu não me importo com o que você está falando. Você sabe as 8 palavras e isso vai acabar com ela agora mesmo. E olhe para ela toda manhã. Foi assim que eu vi. As 8 palavras mais profundas, dizendo, disperse todo o comportamento moldado e mantido por consequências. Ouça com atenção. É por isso que ele escreveu
além da liberdade e dignidade. O que além da liberdade e dignidade fez foi... Isso foi todas essas pessoas negras que falam que querem liberdade e querem dignidade. E se você ouvi-las com atenção, podemos dar a elas o que querem e ainda controlá-las. Em outras palavras, eles induziriam os negros a começar a controlar a natalidade, tornar-se estéreis, esterilizados ao fazer as consequências. Dinheiro dizendo às pessoas negras, se você fizer isso, se tornar esterilizado a uma certa idade, daremos a você uma certa quantia de dinheiro. Nós vamos te dar tanto dinheiro. Agora não discuta isso, porque veja, algo que eu acho, novamente, nós somos levados a acreditar, fomos levados a acreditar, e é aqui que o miticídio são aqueles que tem na parede por aqui. E quando eu ando pelo corredor, não me identifique. Não diga, ei Bob, eu não quero que esses brancos saibam que meu nome que está naquela parede que vocês têm por aqui. Menticídio é definido como o sistema, a destruição deliberada e sistemática da mente de um grupo, com o objetivo final, o objetivo último sendo a extirpação ou o extermínio desse grupo. Isso é menticídio. A destruição deliberada e sistemática da mente de um grupo, com o objetivo final sendo o extermínio desse grupo. Então, se você começar a olhar o que está matando todos estes, estou falando com vocês, porque a maioria de vocês também são psicólogos. Isso é o que psicologia realmente significa. Sempre que você vê coisas na TV, psicólogos, tive algo a ver com isso, em termos de publicidade. Sempre que você vê aquelas projeções sobre quem vai ganhar a eleição, no momento em que a CBS, às 6 horas, e a CBS, quando as urnas fecham, psicólogos elaboraram aquelas fórmulas estatísticas. Veja, lá em 1925, qual é o nome dele? Aqui, um dos primeiros behavioristas, que eles chamavam. No topo da mesa de um estudante. Demitiram-no. Qual é o nome dele? Disse, me dê um A. Dê-me qualquer estudante, qualquer criança, e eu a farei ser o que eu quiser. Watson, quem foi o primeiro homem? Watson, quando o demitiram da Universidade de Chicago. O que Watson fez quando começou a agência de publicidade J. Walter Thompson, um psicólogo, tornou-se a maior do mundo. Veja, estou dizendo que quando você começa a falar sobre psicologia, é uma coisa que você pode ouvir essa coisa... Você está fazendo o seu carro. É outra coisa completamente diferente com os brancos. Foram os psicólogos que começaram o que agora é a CIA, só que era chamado OSS na Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham esse tipo de braço de inteligência. Estou apenas mostrando a você que o quanto você tem que aprender. E não se deixe enganar por ninguém neste campo em que você está achando que é irrelevante. Por quê? Você está falando sobre a mente das pessoas, está falando sobre influenciar as pessoas. Na verdade, está falando sobre determinar sua própria existência. E como Harold disse, eu disse sim, eu digo isso. Se você controla a mente, se você controla as pessoas. Não me importo com o que as pessoas dizem. E então, um dos problemas que temos em seguir em frente com isso, deixe-me apenas dar a você algumas outras coisas que você deve observar. Que tal isso? Agora, se olharmos para um estudante ou olharmos para uma universidade, fica muito claro. Universidade de Atlanta, Atlanta Junior College, desculpe-me, que uma das realidades é nossa condição. E é aqui que nossa alma negra se confunde, é aqui que ficamos confusos. Nossa verdadeira condição. Uma de nossas verdadeiras condições é a opressão, explorados, mulheres são exploradas, blá, 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 blá. Não. Nós somos o quê? Escravizados. Escravizados. E a razão pela qual somos escravizados é porque todas as nossas instituições que sustentam a vida são controladas por brancos. Isso é escravidão. Eu garanto a vocês, não há ninguém nesta sala que possa me dizer onde fica onde você liga a sua água. Ou onde você desliga as suas luzes. Não estou falando sobre a sua casa, porque eles podem desligar as suas luzes sem você entrar na sua casa. Todas as nossas instituições que sustentam a vida são controladas por outro grupo. Isso é escravidão. Agora, não estou contando tudo isso para vocês para deprimi-los. Sabe o que quero dizer? Estou falando sobre isso porque vocês continuam ouvindo esse tipo de coisa e... porque acredito que somos mais fortes que outros grupos de pessoas. O que nos levaram a acreditar é que somos super pessoas. Não somos super pessoas. Simplesmente não estamos utilizando o método apropriado para resolver este problema. Na maioria das vezes eles nos pegam porque personalizamos. Nós personalizamos porque temos um amigo branco. Do que você está falando? Os brancos me tratam melhor do que tratam os negros. Um branco roubou minha TV ontem à noite. E sim. Nós equiparamos roubar uma TV a roubar sua mãe. Sabe, agora, deixe-me dar um exemplo. Eu estava falando sobre isso, mas esta pode ser a primeira vez que vocês ouviram. Mas eu estava na convenção de assistentes sociais na sexta-feira, em Washington. Alguns de nós desses alunos também estavam aqui. E eu estava contando que no avião, no dia anterior, uma irmã com quem conversei, é uma estudante negra em Chicago.
E a estudante destacou que... Uma irmã estudante disse, quando você fala sobre esses homens negros e mulheres negras, e quanto a isso? E me disse que Karim Jabbar tinha se divorciado da esposa e agora está vivendo com a garota branca de 23 anos. Karim, desista. Ele é uma piada. Vocês conhecem Abdul Karim? Quem é o homem? Louco. Militar, sabe, cara? Você pega a Sports Illustrated, é sobre a Sports Illustrated, 10 páginas de Jabbar e essa garota branca. 10 páginas. E este homem de 33 anos diz que essa jovem garota ensinou a ele mais do que seus pais, mais do que seus professores, mais do que seus treinadores. O que treinadores. Tudo em 2 noites. Você nem teve que ir. Quero dizer, você sabe. Você sabe. O que estou sugerindo aqui? Não. O que estou sugerindo aqui? Que se você olhar para isso, há algumas... E estou esclarecendo, porque quero entrar em algumas perguntas e respostas. Aqui está a coisa que vamos observar que é ameaçadora. Aqui está a coisa mais ameaçadora. Como eu entrei nisso sobre preto e africano? A pergunta torna-se o que é uma pessoa preta. Agora, temos tido algumas discussões profundas sobre isso em todo o país. Discussões profundas sobre isso em todo o país, silenciosamente. Mas um dos problemas e esse é um dos problemas. Veja, lá nos anos 60, um dos meus alunos era Fred Hampton. Ele costumava me perguntar, interromper minha aula o tempo todo quando tínhamos essas aulas livres. Ele chamava de Universidade Commuter. E ele costumava perguntar, por que somos como somos? Por que a história está exigindo demais de nós? Esse era o famoso, por que os negros são como somos? A história está exigindo? E eu costumava dizer a ele que, sabe, eu estou voltando a isso agora porque me afastei muito disso. É muito simples. Estamos em uma guerra racial. E nós somos os únicos que não sabem disso. Não apenas somos os únicos que não sabem disso, somos os únicos que nem sequer sabem a qual raça pertencemos. Sério, pense nisso. Não ria disso. Estamos em uma guerra racial e nos recusamos a aceitar isso. Todas as estatísticas que a Jenny te deu, por que os negros simplesmente aparecem? Por que os negros simplesmente aparecem assim como eu acabei de te mostrar? Acontece assim. Toda vez que você olha, em qualquer lugar que você vá no mundo, os negros estão embaixo e os brancos em cima. Acontece assim. Ora, se isso estivesse acontecendo por acaso, veja, desafia todas as leis conhecidas de probabilidade que existem. As leis da probabilidade afirmam que, se não fosse a cor, em algum lugar deste mundo, você encontrará negros acima de brancos em algum lugar deste mundo. Use seu próprio livro-texto, A Lei da Probabilidade. Eles não disseram que a ciência é objetiva e neutra. Então, aplique isso à condição dos negros e veja como isso vai por água abaixo. É louco. Aplique essa mesma metodologia científica que você está aprendendo aqui à condição negra. E explique isso para mim. Não. A ciência não é objetiva e não é neutra. A maneira como você desenvolve a ciência é que nós dois nos juntamos e dizemos, veja, isso vai ser branco. Ok, isso vai ser preto. Você sabe? E se você não aceitar, eu te mato. Sabe? Quero dizer, isso se torna ciência. Ou se você não aceitar, você é expulso da escola. Você vê do que eu estou falando? E eu sempre conto isso, perdoe-me. Eu sempre conto aquela famosa sobre... Eu estou só lançando algumas coisas. Você vê, o que ele fará é... Deixe-me contar um truque. Aqui está um truque. Se você realmente acredita em tudo que estou dizendo, como muitos de vocês provavelmente acreditam, é loucura. Adote a posição de que eu não sou louco e prove isso. Veja se você alguma vez acredita que as pessoas brancas não são como eu digo que são. Tome a posição de que são e prove isso. Isso é chamado, por sinal, de hipótese nula. Você sabe. É assim que eu faço uma coisa. Em outras palavras, estou dizendo a você, de um jeito... E o perigo que estamos encontrando agora é que eu ando pelo país, irmãos e irmãs vêm. Cara, eu li e ouvi você, e o Bob, você disse que... Eu não preciso que você me diga o que eu disse. O que você disse? Precisamos que você comece a pensar. Realmente precisamos que você comece a pensar. Ninguém nunca nos pediu para pensar antes. Pense nisso. Pense nisso. Ninguém nunca nos pediu para pensar em nada. Na verdade, fomos instruídos toda a nossa. Quem te disse para pensar? Quem te pediu para pensar? Você vê, isso é um tipo de menticídio. Mas, de qualquer forma, estou dizendo a você que, ok, se olharmos para isso, se começarmos a olhar para isso, apenas aquela coisa sobre o corredor... Faça a sua pergunta. Sobre o fato de que a ciência, eu sempre digo isso sobre como você pode influenciar as pessoas, não importa o que elas digam. Deixe-me te contar como você pode fazer isso. Eu sempre conto a história de Notre Dame. Este é o melhor exemplo que conheço. Notre Dame, há cerca de 5 anos, tinha 5 meninos negros jogando por eles. 5 no time de basquete. 5 jogando por eles. E Notre Dame foi comovido. Isso estava na TV. Não é? Notre Dame estava perdendo. E de repente eles começaram a ganhar. E o time da Polônia desceu a quadra. Lançou a bola. E o irmão de Notre Dame pegou e iniciou um contra-ataque rápido. Todo mês. Um estudante que era pró-irlandês, pró-Notre Dame, ficou louco. Aqui vem os Irish. Os irlandeses, aqui vem os irlandeses.
5 rapazes negros. Vamos lá! Descendo o... 5 rapazes negros. Tudo bem. Descendo o... E então, você tem um irlandês. Aqui vem os irlandeses. Agora sua mente aceita isso. Sabe, eu não vejo nenhuma contradição nisso. Qualquer tipo de coisa. Eles apenas dizem Sempre. às irmãs. Ah, as irmãs sempre disseram. Vejam, esses homens negros não são nada, porque eu olho para todas as garotas que eram brancas. Mas adivinhe, 90% das mulheres brancas na comunidade negra, as mulheres negras as trouxeram para lá. Eles são livres e bonitos para trabalhar. E eles Então são você não pode ir para aquela comunidade. Vamos parar nosso esquadrão Galinha pastoral. mãe. E ela entra lá e acaba com o pastoral. Não vai trazê-la de volta. Sabe, já ouviu falar sobre isso? Veja, o método está lá. O método está lá. A mesma coisa que o Wilson sempre destaca. Irmão, mães que se casam com pessoas brancas ou irmãs que se casam com pessoas brancas nunca escolhem a pessoa com quem se casam. Eles nunca os escolhem, eles são sempre escolhidos. Agora, se você não quer acreditar nisso, vou provar para qualquer irmão que quiser refutar isso. Vamos ao centro de Atlanta agora mesmo. Escolha uma garota branca que você queira e diga a ela, eu quero você. Vamos simplesmente fazer isso. Agora, nessa situação, você pode se aproximar. Ela pode dizer, posso ajudar? E sair andando, mas você não vai se aproximar de jeito nenhum. Dizer, ei, você olha. Sempre você é escolhido. Você é escolhido. Você entende do que estou falando? Isso é natural. Isso é uma coisa simples. Vocês não precisam complicar. Veja, não é. É tão simples. É tão simples. Agora, deixe-me chegar à coisa final. Então, vou dar algumas sugestões. Nós continuamos acreditando que, de alguma forma, as pessoas negras neste país estão em uma condição muito ruim. Você percebe que as pessoas negras neste país provavelmente têm um padrão de vida mais alto do que 95% da população mundial? Você sabia disso? Tão ruins quanto os oficiais nós somos. Em outras palavras, o produto interno bruto dos negros é maior do que o 7º maior do mundo. Neste país, isso significa o dinheiro que todos nós ganhamos e estamos recolhendo na 7ª maior economia do mundo. Na verdade, está logo atrás da Índia. A Índia tem 2 bilhões de dólares a mais do que nós. 3 bilhões de dólares. Eles recebem 60, 62 vezes 59. A Índia está 2. Está 3 bilhões à nossa frente. Mas a Índia tem 500 milhões de pessoas. Nós temos 30. Ou menos. 30 milhões de pessoas. E um produto nacional bruto de quê? De 59 bilhões de dólares. Ok, agora mais uma lição. Os negros continuam insistindo nestas coisas simples que não se sustentam em nenhuma investigação. Ou seja, que os brancos farão qualquer coisa por dinheiro. E agora todos vocês, desculpem-me por essa, já estou condicionado a isso. Brancos não são educados. Eles farão qualquer coisa por dinheiro, porque isso, se for vantajoso para eles, farão por dinheiro. Bem, ouçam com atenção. Você já parou para pensar que os brancos imprimem dinheiro? Isso não passa pela sua cabeça? Vocês todos acham que o dólar simplesmente, cresceu embaixo do seu travesseiro? Imprimir esse dinheiro. Eles imprimem, mas não só imprimem esse dinheiro, há 6 meninos brancos em Londres que todos os dias dizem, bem, acho que o dólar valerá 35 centavos hoje. Acho que valerá 69 amanhã. O que diabos há de errado com a prata? 5 dólares hoje e amanhã será 6 dólares. Vocês realmente acreditam que a prata, que alguns homens não estão decidindo quanto a prata vale? É isso. É o poder de definir o dinheiro, não o dinheiro em si. Não fazemos nada por dinheiro. Fazemos qualquer coisa por esse pouquinho de dinheiro. E adivinha só, houve um tempo em que, acredite ou não, éramos dinheiro. Eu te dou 3 negros por quê? Um comprimento igual. Eles nos transformaram em dinheiro. Mesmo esta análise sobre, você sabe, o desemprego. Todo mundo diz, bem, o problema é o desemprego. Há muitos de nós desempregados. Ouça-me com atenção. Se você realmente quer pleno emprego para os negros, vamos agir. Veja, eu sustento que só porque você está desempregado não significa que você deva estar sem trabalho. Você entende o que estou dizendo? Só porque você não tem emprego, há muito trabalho para você fazer. Se algum dia adquirirmos essa mentalidade, eles nos darão empregos. Isso mesmo. Pode acreditar. Você percebe quantos cérebros estão sentados por aí assistindo As the World Turns sem nós? Sabe o que quero dizer? Você entende isso, todo esse poder de cérebro? Você sabe que eles permitem que você fique aqui e vá para a escola? Isso é um caminho na vida. Mas só me dê 1 minuto. Olhe aqui. Olhe para ela. Olha como é grande. Olhe o tamanho disso. Olhe como o ar. Venham Olhe aqui pela aquela primeira comida vez. Vamos perto. entrar aqui Olhe juntos. para a articulação. E daí? Você acredita em mim? Não. Vamos nos unir. Não. E continuamos tendo essas conferências. O que você está fazendo? Me diga. Eu não posso ir. Continuam acontecendo e nada acontece.
Então continuam acontecendo. Gente. Quando eles se tornam, vou te dizer uma coisa. Eu saberei e você saberá. Quando se tornar relevante. Agora, eles vão o que parar. fazer? Este pode ser interrompido em breve. Mas de qualquer forma, deixe-me só terminar. Certo. Tenho algumas recomendações. Não tive a chance de falar sobre religião porque sei que estou no cinturão da Bíblia. Eu cresci aqui. Este é o cinturão da Bíblia, entende? Como o pessoal faz isso? Veja, você tem que fazer uma distinção entre religião e espiritualidade. O que nos dão é religião. E é uma questão muito fundamental que estou perguntando a vocês, homens. Se todos nós concordamos que as pessoas brancas não nos dão boa comida, não nos deram boas roupas, não nos deram boas casas, por que nos deram uma religião tão boa? Quero dizer, vocês já pararam para pensar sobre isso? Por que tantas pessoas têm fé, mas religião? Dê-me aquela religião antiga. Veja, deixe-me contar algo que você pode não entender. Religião. A religião sempre foi contra-revolucionária. A religião sempre foi contra-revolucionária. Na verdade, se você parar e pensar nisso, o que a religião faz é exatamente o que não deveríamos fazer. Fazer com que você se ajuste a esta vida na Terra. Porque, veja, no sofrimento há o quê? Redenção. Do sofrimento vem a redenção. Então, e se você não tem comida na sua casa? E se você não tem aquecimento? Este é apenas um pequeno quarto de hotel pelo qual você está passando, para a eternidade. Você entende? Quero dizer, isso é religião. É por isso que a religião nunca leva à revolução. A menos que você tenha a sua própria religião indígena. A menos que você tenha a sua própria. Então, quando eles deram isso a ele, porque nos pacificou e orientou, e é por isso que somos o único povo onde toda vez que você vê alguém falando como um pregador, você nunca ouve um rabino, você nunca ouve um padre liderando os brancos. Sempre nos liderando, reverendo Andrew Young, reverendo Dr. Martin Luther King. Não. E eu estive com King, eu conheço King. Deixe-me te dar este exemplo final disso, porque eu sei que estou morrendo na cidade natal de King. E nunca conseguimos fazer nada em Atlanta. Né? Olha, nada consegue começar nesta cidade. Essa é a cidade mais difícil do mundo. Até mesmo para fazer os negros passarem por essa jornada de luta. Isso é o fim. Isso aqui é o fim. Porque não temos tempo. Este é o fim. Sério, estamos ficando sem ar. Eu sei que vocês não podem ver isso, mas eu vou apenas pulverizar. Político, econômico, militar, educacional. Talvez não. Certo. O que não entendemos aqui é... Pense na teoria social. Você pode contabilizar todas essas instituições. Você deve ter uma instituição política, deve ter uma instituição econômica, deve ter uma instituição militar, deve ter uma instituição educacional e deve ter religião. E a única vez que você pode ter uma revolução é por isso que este país nunca esteve perto de uma revolução. A única vez... revolução? Veja, prove que estou errado. Jerusalém está entrando em conflito. Quando eu estava no Irã, eles tiveram relações sexuais com os militares das Filipinas. Isso foi o que aconteceu. Sim. No Irã. Eu não sei o que está acontecendo Estamos comigo. passando por uma revolução. Essa é outra razão pela qual eu digo... Perigoso. Como a educação é, ao contrário do que vocês acreditam, o quão perigosas são as faculdades. Sempre que há uma revolução, a primeira coisa que fecham são as universidades. A primeira coisa é fechar as universidades. Essa é a sua instituição mais perigosa. Pessoas sendo enviadas para aquilo. Infelizmente, tivemos um verdadeiro... Veja, essa é a primeira coisa que abriram. Agora, deixe-me apenas te dar isso, sobre o que deveríamos ser. Agora, isto está meio fora de contexto, mas vou insistir nisso. Vou te dizer por que vou insistir nisso. Tenho 2 anúncios aqui, e esses anúncios são tirados de só evidências. Um é preto e branco, descolore rápido. Finalmente, você pode ter pele raspada, lisa como uma habilidade de Pires. Temos um creme científico para pessoas brancas e negras, que é agora não uma, não 2, mas 3 vezes mais forte do que antes. Eles ficam mais claros, ficam 3 tons mais claros, mais suaves, mais macios. Agora você sabe que o creme clareador é de força dupla. Clareia a pele ainda mais rápido. Deixe-me te contar uma coisa. Você já parou para pensar que nunca viu um anúncio que dizia: escureça a sua pele? Você já pensou sobre isso? Nunca viu na sua vida um anúncio que diga: esta pele é 3 vezes forte, este creme é 3 vezes mais forte. Ele escurece a pele. Não que alguém queira ir à falência em uma semana, mas pelo menos deveríamos ser capazes de ver a água. Certo? Agora, deixe-me dar minhas recomendações sobre o que devemos fazer. Aqui estão minhas recomendações. A primeira recomendação que estou fazendo, como para as pessoas daqui em diante,
devemos colocar os interesses de nossa raça acima de todos os outros interesses, acima de todas as outras considerações. Isso é o primeiro. Em qualquer coisa que fazemos e pensamos, devemos primeiro fazer uma pergunta simples. Ajuda ou prejudica a raça? Esse é o número 1. Coloque os interesses de nossa raça também. 2. Devemos começar a sancionar e punir aqueles negros que operam contra nossos interesses. Começar a sancioná-los e puni-los. 3. Que devemos sancionar completamente e recusar apoio àqueles negros que se casam ou coabitam com brancos. Sim. Ou membros de outras raças. Certo? Agora, estou dizendo que devemos imediatamente começar a boicotar a partir de hoje Diana Silverstein, que cresceu como Diana Ross. O.J. Simpson. Leslie Uggams, Bill Russell, Sidney Poitier, Harry Belafonte. E devemos realmente colocar em uma espécie de probatório pessoas como Diahan Carroll, Lena Horne, Red Fox, Sammy Davis Jr. E estou dizendo a vocês agora, vocês podem achar que isso é revolucionário. Isto não é. Isso realmente não é. Acho que tem que ser uma dica, senhora. Agora façam com isso o que quiserem. Essa vai perder muitas pessoas. Certo. Devemos fazer um esforço consciente para escurecer a raça. Devemos começar a fazer um esforço consciente para escurecer a raça, aceitando a cor da pele como critério de adoção quando adotamos crianças. Dê uma chance igual àquela criança negra. Por favor. O negro, você ficaria surpreso. Você vai nessas agências, vê todas essas crianças negras que ninguém quer. Eu não sou realmente negro. Nenhuma dúvida sobre o que elas são. Ninguém as quer. Tudo bem. Além disso, quando começar a procurar um amante ou parceiro, olhe, não rejeite a irmã ou o irmão porque são negros. Sabe, é 1980. Temos que falar assim, mas conseguimos. Certo, 5. Nenhum negro pode ser considerado um líder ou ocupar uma posição de liderança se casar fora da raça. Nenhum negro. 6. Precisamos parar de usar o negro em termos negativos. Negro em termos negativos. Temos que parar de fazer isso. Pare de usar isso. E não, devemos parar de usar a palavra crioulo, Tom e tudo isso. Sabe, se você olhar para a imagem do tio Tom, é um velho negro. Com cabelo grisalho. A imagem da tia Jemima é uma mulher negra idosa, com um lenço na cabeça, nossas avós sabem. Essa é a imagem que nos deram da tia Jemima. Agora, devemos começar, número 7, devemos começar a expor nossos filhos com cautela a imagens positivas de negros. E aqueles de nós que são profissionais devem começar a gastar algum tempo em pelo menos escolas independentes após a escola, aos sábados e domingos com nossas crianças negras. Devemos começar a mostrar-lhes imagens positivas. Número 8. Também devemos ter artistas. Devemos começar a desenvolver artistas, eu acho, que mostrariam imagens fortes de negros e coisas assim. Uma das coisas que estamos enfrentando em termos de religião, e não me importa o que você diga, você tem que acreditar que Deus é branco. Cada imagem que você já viu de Deus, ele é branco. A menos que você tenha estado no Instituto da Madonna Negra e você pense. Você provavelmente pensa. Não vou te dizer o que você pensa sobre isso, mas todo mundo seja. Eu me lembro, até na nossa igreja, quando os leques tinham imagens de Jesus. Então, se você alguma vez receber uma sugestão subliminar, meu Deus, você ouviu e aquele Jesus branco está piscando na sua frente assim. Quero terminar lendo algo para vocês, especialmente para vocês, alunos negros, porque eu realmente amo muito vocês. Eu realmente amo muito vocês e eu simplesmente tenho tanta fé em vocês. Eu realmente tenho. Tenho tanta fé em vocês, porque em vocês eu vejo a mim mesmo. E o mero fato de você sabe que eu não acho que sejamos diferentes de qualquer outra pessoa. Eu apenas acho que vamos superar nossos problemas. Este é o poema que eles transformaram em uma música, e eu quero que você ouça com atenção. Ser jovem, talentoso e negro. Que sonho adorável e precioso ser jovem, talentoso e negro. Abra seu coração para o que eu quero dizer. No mundo todo, você sabe, há 1 milhão de meninos e meninas que são jovens, talentosos e negros. E isso é um fato. Você é jovem, talentoso e negro. Devemos começar a dizer aos nossos jovens que há um mundo esperando por você. Você acabará onde o mundo começou. Então, quando você estiver se sentindo muito para baixo, há uma verdade que você deve saber. Ser jovem, talentoso e negro é isso. Ser jovem, talentoso e negro, adoro saber a verdade. Há um mundo sem fatos. Há um mundo lá fora. E sou assombrado pela minha juventude. Mas minha alegria de hoje é que todos nós teremos orgulho de dizer ser jovem, talentoso e negro. E isso é um fato. Parte 2 de Bob Wright. O Homem e Sua Missão é a sessão de perguntas e respostas que seguiu a apresentação do Dr. Wright na Conferência de Psicologia Negra
e saúde mental no Atlanta Junior College, no dia 10 de abril de 1980. As perguntas foram editadas para clareza. No entanto, as respostas do Dr. Wright estão completas e não editadas. Como uma pessoa negra, que vem de um ambiente totalmente negro, se ajusta a uma situação predominantemente branca, sem perder sua identidade e comprometer seus princípios? Além disso, dê um exemplo de como as pessoas negras foram mal educadas e treinadas a não se valorizarem. Certo. Eu acho que a primeira coisa que devemos distinguir é entre táticas e princípios. Eu vou ceder com você em táticas. Se você disser certas coisas sobre integração, eu devo ir até aqui e trabalhar neste lugar, porque posso fazer algo pelos negros. Eu não cederia em princípios. Não estou falando sobre mim, tá? E nunca fizemos uma distinção entre princípios e toque nisso. E é por isso que quando vemos uma irmã, como Jenny, que está trabalhando lá com todos aqueles brancos e tudo mais, vamos dizer, ela não é relevante porque decidiu ir lá e trabalhar para aquelas pessoas brancas. E eu percebi as coisas de que ela falou com você aqui hoje. Veja, e é por isso que eu não me envolvo com Tom e tudo isso. Eu não sei porque Jenny está lá e eu não sei o que ela está fazendo. Eu talvez não queira saber por quê. Se descobrirem que ela está falando comigo, ela estará em apuros, sabe? Eu quero que todos nós concordemos pelo menos nos princípios sobre os quais existimos. Essa é a sua primeira coisa. A segunda coisa que você levanta é a questão essencial. A maioria das nossas crianças, veja, é aí que entra o lado de Memphis. Eles tiraram nossa história. A maioria das pessoas acredita que são de Atlanta, mas as pessoas em Chicago acreditam que são de Chicago. Deixe-me dar um exemplo, então, apenas um. Vá em frente, um exemplo. Você coloca 5 crianças em uma sala. Italiano, judeu, o polonês, o irlandês, negro. Vamos ter uma apresentação hoje. Apresentação de onde vieram as suas pessoas. Essa criança aqui, vou te contar. De onde você... Eu sou italiano. Meu povo veio da Itália. Judeu. Eu sou judeu. Eu vim da Itália. Não, ele não veio. Ele vai dizer, eu vim da Itália, certo? O polonês. Meu povo é polonês. Eu vim da Polônia. Irlandês. Meu povo é da Irlanda. Eu sou da Irlanda, negro. Negro. Eu sou de Atlanta. Eu sou de Atlanta. Estou falando sério. Eu sou de Atlanta. Aí está. E nós temos pessoas que são negadas. Veja, a única razão pela qual aceitamos a África, e se aceitamos hoje, é porque essa foi a única coisa positiva que saiu de Roots, depois que a NBC disse que estava tudo bem. Sim. Então todo mundo se tornou africano. Agora eles estão atrás da NBC. Um dia antes da NBC dizer isso, ninguém queria ser. E ainda não integramos aquilo de que ela estava falando emocionalmente. Intelectualmente, sim, Dr. Wright, nós somos da África. Isso é absolutamente verdade, mas você deve admitir, todos pensamos, nós somos da África. Você sabe, esqueci. Agora, tá... Não o que tenho mais aconteceu? Bem, você vai me dizer isso, mas também as pessoas. Deixe-me dar um exemplo onde você vê afro-americano. Vou te contar como você fica preso nisso.